O couro gypsy, ou gypsy, como pode ser chamado também, é um couro bem diferente que eu tenho utilizado recentemente aqui no ateliê. E no vídeo de hoje eu quero trazer um review para falar um pouco da minha experiência com esse material aqui. Tenho usado ele aqui na cor natural e também na cor preta. E ele tem na cor marrom, mas eu ainda não recebi. E a partir de alguns usos que eu tenho dado para ele aqui no ateliê, eu quero compartilhar o que eu tenho achado. Eu acho que esse formato de vídeo também tem contribuído bastante para o pessoal aí que está em dúvidas sobre como escolher esse material e os materiais de forma geral, né, para os trabalhos em couro. Então, se você está curtindo esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, deixa um like, interage aí para eu saber que realmente o esforço que eu estou trazendo aqui para esse tipo de conteúdo vai fazer diferença na nossa comunidade, vai fazer diferença no nosso artesanato em couro. Então, bora lá para esse vídeo. Bom, antes de eu começar, eu quero ler aqui o que diz o fornecedor. No caso, o Gypsy é um couro da Scoop Leather, é um grande fornecedor e parceiro nosso aqui. E a descrição que eles trazem diz que é um couro de curtimento ao vegetal, é um couro semi-acabado, tingido, né? Ele é fosco, o que confere. Tem um toque armado, que é uma característica que eu quero comentar mais pra frente aqui. Na espessura entre 2 a 2,4 milímetros, ou seja, 20 a 24 linhas, e utilizado para marroquinaria, artesanato, sandálias, selarias, cintos, palmilhas e artefatos em geral. Eles dizem aqui ainda que por estar em estágio semi-acabado, livre de acabamento final, ainda poderá receber acabamentos e tratamentos manuais ou mesmo de máquinas de pintura, etc. Eles ressaltam aqui que é possível que tenham variações entre peles por se tratar de um couro sem acabamento, e é disponível em meias peles, que é um padrão bem convencional de peles, de tamanho do couro, né? E trazem também que na cor preta esse artigo tem variações de espessura, podendo chegar até 2,8 milímetros ou 28 linhas, então teria um gap aí de 8 linhas nas regiões desse material, né? Bom, e aí trazem toda a questão do tamanho das peles, as classes, né? O que diz aí na medida e também na qualidade, né, dessas classificações aí das peles, de acordo com a sua necessidade e também do bolso, né? Então é uma pele que hoje, na data de hoje, ela está variando aqui no site de 370, né, no P3, que é a menor pele na qualidade 3, ou seja, na classe que já pode aparentar mais marcas, até a R$ 623 na pele G1, o tamanho G, né, a maior pele disponível, na classe 1, ou seja, aquela classe que vai ter menos marcas, né? Isso não quer dizer que não vai ter marcas, o couro é um material orgânico, então é natural que apareçam aí, mas essa classificação que eles fazem, da classe 1, 2 e 3, é referente à incidência dessas marcas, ou até mesmo da incidência de certos tipos de marcas. Mas aqui na descrição do site eles comentam sobre isso, tudo certinho aqui, vale a pena vocês darem uma olhada. Bom, legal, mas eu quero comentar aqui na minha experiência, né, como esse couro pode ser utilizado e também como eu acho que dá para explorar melhor essas características desse material. Bom, quem acompanha aqui o canal já assistiu alguns vídeos meus que eu trago alguns reviews, né, do couro, então eu trouxe do palomino, trouxe do couro bávaro. Tem um vídeo também que eu falo sobre os couros de curtimento vegetal, no caso os couros naturais, né, então eu dou 5 motivos aí para você utilizar esse tipo de couro, trazendo aí, né, como base justamente a versatilidade desse material e também o aspecto que ele traz para a bancada no sentido da produção manual. Então, é um couro muito versátil, né? E eu diria assim que ele é um couro que ele condiz muito com o trabalho artesanal, com os tipos de acabamento que a gente dá para esses artigos. E eu acho que o Gypsy ele vem complementar muito para esses conteúdos, porque ele traz aí uma alternativa de couro com essa pegada do couro de curtimento ao vegetal, do couro mais natural, voltado ao artesanato, mas com um diferencial bem único da espessura dele. Então, como vocês puderam ver aqui, o Gypsy é um couro de 20 a 24 linhas, ou seja, ele tem uma espessura aí que basicamente é o dobro das couros mais coringas que a gente traz aqui, como eu já comentei, né, o próprio palomino, o próprio bávaro. Então ele tem o dobro da espessura e fica aí numa espessura, vamos dizer assim, média, né, porque tem a espessura mais fina desses couros que eu já mencionei, mas tem também o couro 35, couro 40 linhas,
que já são couros mais espessos. Eu utilizo muito aqui no ateliê para produção de cintos, por exemplo, mas o Gypsy ele fica aí nessa média aí, né? Não é nem tão espesso e nem tão fino quanto os anteriores. E como eu mencionei, esse é um dos grandes diferenciais desse couro. Então, essa espessura dele já vai trazer aí uma certa estrutura bem considerável, né? Um couro mais encorpado. Ele não é um couro muito fino, mas o que eu acho legal, e até trazendo aí como diferencial para o Gypsy, de forma geral, porque a gente tem, por exemplo, o couro mimosa da Sculpe, né, nessa mesma espessura. Só que o mimosa, assim como o mimosa mais fino, que eu uso muito aqui para produção de carteiras, bolsas, os estojos, por exemplo, que é um couro pouco mais fino, ele ainda não é tão estruturado. A gente sabe que uma das características bem fortes do couro de curtimento ao vegetal é justamente sua estrutura, né? Ele costuma ser um couro mais armado. Mas o Gypsy ele trouxe uma característica bem legal que inclusive eu estou aplicando aqui na bolsa Tani, justamente porque ele tem uma certa maciez e um certo conforto no uso, né? Esses artigos que têm partes articuladas ou até mesmo com dobras e que exigem aí uma certa usabilidade, né? Eu percebi uma característica muito única que é justamente esse equilíbrio entre a espessura e o toque desse couro. Então ele vai ter essa estrutura, né, que vem muito também da espessura dele, suficiente para manter um artigo mais armado, né, uma bolsa mais estruturada, ao mesmo tempo que eu tenho um couro que é possível utilizar no caso das alças, que vai me dar um bom caimento, né? Um artigo que facilita bastante o manuseio. Em até certo ponto ele apresenta aí uma versatilidade de uso que é bem interessante e que eu gostei bastante de explorar nesse tipo de artigo. É claro que do ponto de vista da versatilidade ele é bem limitado, principalmente no uso de artigos menores, né, como as carteiras ou artigos que você precisa que sejam mais leves e mais compactos, mas a possibilidade de poder utilizar ele em diferentes contextos de uso acaba que compensa bastante essas limitações. Então, para quem quer produzir bolsas, né, como foi o meu caso, quer produzir alguns tipos de chaveiros, clutches, carteiras de mão, dependendo do modelo, obviamente, mas algumas nécessaires, ou até mesmo alguns estilos de alças e cintos, né? Ou seja, trabalhos com tiras, é um couro que eu recomendo muito. Eu acredito que ainda nessa característica da espessura dele, ele não seria um couro muito indicado para quem é iniciante, para quem está estudando, né? E busca aprender algumas técnicas, praticar, enfim, né? Ele acaba sendo um couro mais específico para alguns tipos de artigos, mas para quem já tem um objetivo, uma certa experiência e já busca por um couro mais específico, ele é uma alternativa bem interessante a se considerar. Então, só para finalizar, né, essa questão da espessura mesmo, eu acredito que seja um diferencial dele e um aspecto bem interessante, assim, vale a pena mesmo explorar, vale a pena conhecer, né, e para quem busca uma alternativa de couro aí que não é tão espesso, né, como o 35, 40, que é o mais comum que a gente encontra aí, muito utilizado em cintos, né, o 20, 24 linhas vai trazer uma alternativa bem interessante. Vale a pena vocês investirem aí em conhecer pelo menos esse material em alguns artigos, em algumas aplicações. Eu acho que um outro ponto bem interessante que eu posso trazer aqui é o acabamento dele. Vocês sabem que eu valorizo bastante esse tipo de couro que tem um acabamento mais transparente, né? Ou seja, que mostre mais as características mais orgânicas do couro, né? A textura natural desse material, mas que também me dê uma certa liberdade para eu aplicar outras técnicas de acabamento. Lá no meu Instagram, que inclusive eu convido vocês a conhecerem, quem não segue, me segue. A gente sempre está produzindo conteúdo, tem stories diários, sempre tem Reels. É um espaço que eu também compartilho algumas dicas mais isoladas e entre elas um tipo de acabamento que eu desenvolvi especificamente para estar fazendo um acabamento no couro Gypsy, né, na produção aí das bolsas Tani. Então eu ensinei brevemente, né, o tipo de acabamento que eu estou dando nesse couro para realçar ainda mais essas características mais orgânicas do material. E no caso da bolsa Tani, inclusive eu vou deixar o link do site aqui para vocês conhecerem mais sobre essa bolsa, todo o conceito que ela traz. Eu tento realçar nela essas características mais naturais, não só do processo manual da produção, mas também nessas características que o couro pode trazer, né? Essa exclusividade de cada região de corte, a textura, o toque, enfim,
tudo isso que o couro pode proporcionar de mais natural, né? E a gente encontra muito isso no couro de curtimento ao vegetal e também nesses couros com acabamento mais leve. E através do acabamento que eu aplico nela, que eu inclusive ensino lá no Instagram, né? Eu ensinei lá no Reels, dá uma conferida lá. Eu basicamente selo levemente, né? Tanto a flor quanto o carnal, né? Aplicando ali alguns produtos, uma mistura de produto, um trabalho com escovação, com brunimento também, né? De forma bem prática, eu já consigo realçar essas características, dando um aspecto, né, de mais cuidado, de acabamento mais refinado, até mesmo com o artigo pronto, né, realçando algumas partes que eu quero destacar mais, agregar um pouco mais de brilho, agregar um pouco mais de escurecimento na tonalidade ali. Então ele me dá essa liberdade, né, de aplicar algumas técnicas mais alternativas e também algumas técnicas mais criativas nesse couro. É um couro que também recebe acabamento, então na cor natural ou na cor bege, né, como eles apresentam ali no site, é possível aplicar algumas técnicas de tingimento ali que vão permitir você alcançar outras cores, né? Como eu disse, ele tem na cor bege, tem na cor preta, que eu tenho utilizado aqui também, e na cor marrom, eu ainda não recebi, eu vou receber, eu estou bem curioso para ver como que é, como ele se comporta, né? E cada cor eu notei também que vai reagir de forma diferente, então vamos ver aí como é que vai ficar, quem sabe eu trago até um vídeo falando especificamente da cor marrom do Gypsy, mas eu acho que ele vai me entregar essa versatilidade, vai me entregar esses aspectos bem interessantes que a gente consegue alcançar nesse tipo de material, né? Um couro mais natural. Então, em questão de acabamento, é um couro que me agrada muito, mas vale a pena você avaliar se realmente condiz com o que você quer produzir, com o que você quer entregar, tá? Porque é um couro que, como ele tem um acabamento mais aberto, né? Ele não é tão selado, ele vai apresentar, ele tem mais facilidade de marcar. Então, por exemplo, quando você manuseia, se passa a unha, na própria bancada, né, as ferramentas ali, ele marca com bastante facilidade, tá? Então esse é um aspecto bem forte desse tipo de material, não especificamente do couro Gypsy, né, mas a gente encontra de forma geral nesses couros semi-acabados. E que, de novo, né, é um aspecto que eu quero trazer para o meu tipo de artigo, né? Então a proposta da bolsa Tanino, não vou me aprofundar tanto aqui, quem quiser saber pode visitar o site ali que vai conseguir conceber melhor a ideia, mas basicamente é uma bolsa que vai se alterando com o tempo, com o uso, né? Vai mudando ali as propriedades mais estéticas e também funcionais da bolsa, né? No sentido de tornar um artigo mais macio, mais maleável ali com o tempo, justamente por conta dessa característica de acabamento do couro Gypsy, né? O que me atraiu bastante e fez com que eu tenha utilizado ele nessa coleção de bolsas. E pessoal, eu entendo que muitos dos termos que eu venho falando nesse vídeo podem ser desconhecidos para algumas pessoas, principalmente para quem é iniciante. Então, por exemplo, quando eu falo sobre tipo de curtimento, tipo de acabamento, espessura, áreas de corte, são termos mais técnicos utilizados para descrever a matéria-prima que caracterizam suas propriedades, tanto estéticas quanto funcionais na bancada. E dominar esses termos faz com que você tenha a aptidão necessária para saber escolher a matéria-prima ideal para cada tipo de projeto que você queira desenvolver. E por isso, dentro do método Pinali, eu sempre priorizo essas características para definir a matéria-prima que a gente utiliza. Isso porque essas características definem as principais propriedades do couro no momento de aplicar o seu projeto. E no curso online Método Pinali, eu abordo essas características em detalhes, dando foco nessas propriedades do ponto de vista do artesão, quem realmente irá manipular e utilizar essa matéria-prima. E neste módulo específico do curso, estes aspectos técnicos são abordados não só do ponto de vista teórico, mas também prático, onde cada uma dessas características são mostradas através de exemplos reais. E não só isso, o curso também conta com módulos que abordam desde as ferramentas e insumos mais básicos aos profissionais no artesanato em couro, até mesmo as técnicas mais fundamentais para que você aprenda a criar seus próprios projetos do zero. E com a atualização recente que o curso vem recebendo, você ainda aprende a desenvolver os seus próprios moldes. Tudo isso para te dar a autonomia necessária para criar e produzir seus próprios artigos sem depender de moldes ou técnicas de terceiros. Então, se você busca um curso online que vai te dar os fundamentos do artesanato em couro, voltado às técnicas manuais, com acesso vitalício e ilimitado para você conseguir acessar no momento em que você achar necessário, visita o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo.
Bom, vale eu trazer aqui também algumas características mais estéticas dele, assim, que eu gostaria de saber antes de ter investido nesse material e antes de ter utilizado, né? Porque eu já tinha visto ele antes de comprar, antes de fazer o pedido com a Scoop, mas quando você coloca ele na bancada, ele reage de formas diferentes, né? E tem algumas características que só através do uso mesmo você vai passar a observar e identificar. E uma delas é como a flor se apresenta, né? A flor, que é a parte mais nobre, aquela parte mais lisa do couro, ela varia bastante assim de textura. Isso já é esperado desse tipo de material, principalmente por ter uma espessura um pouquinho mais considerável, né? Eu noto que ele acaba tendo essa variação de textura bem expressiva, tá? Mas nada que comprometa o uso. Já no carnal, a gente vai ver uma variação também, assim como na maioria dos couros mais espessos, assim, que eu já trabalhei aqui no ateliê, é bem comum você ver uma parte com o carnal mais liso, mais homogêneo, e outra parte com o carnal mais fibroso, né? Isso aí é bem normal, é bem comum, mas no couro gipsy eu notei isso nas duas cores que eu trabalhei, e o que acabou, para o meu uso especificamente, né, inviabilizando a aplicação, né, o corte dele nessas áreas específicas, né, onde tem a fibra mais solta. Então, para quem conta mais com a qualidade do carnal, vale a pena considerar que você não vai conseguir utilizar toda a área dele, tá? Mas nas áreas que tem o carnal mais compactado, vocês vão notar que realmente é uma qualidade bem interessante de material para quem quer deixar o carnal exposto, né? Como é o caso das bolsas ali que eu utilizei, eu deixei o carnal exposto e fiz um trabalho bem leve ali de acabamento e brunimento, que já foi suficiente para dar uma selada e alcançar um acabamento no interior da bolsa com um resultado bem satisfatório. Um outro ponto importante de trazer aqui, que eu gostaria de saber antes, né, de começar a aplicar, de fazer os cortes, é que o gipsy na cor preta, ele acaba soltando um pouco de pigmento, tá? Em algumas regiões até mais, até bastante, assim você nota que fica na mão, que fica nas ferramentas. Num primeiro momento eu me assustei com essa característica, porque eu queria usar muito para bolsa, para as alças, né? Mas com muita insistência e prática, aplicação, eu consegui chegar num acabamento que, além de limpar, ele dá uma selada, né, nesse couro, tanto na flor quanto no carnal, e ele para, né, de sangrar, que é o que a gente chama, né, esse estágio de, mesmo o couro estando seco, né, com tingimento seco, ele fica soltando pigmento, que pode manchar a roupa, né, enfim. Então, isso, né, é muito interessante. E com esse acabamento que eu ensinei até no Reels, né, fazendo uma mistura ali de creme brilho, água, né, então eu aplicava isso no couro, borrifando ali, fazendo uma escovação, até mesmo um brunimento ali na parte do carnal, eu consegui selar essa superfície, me trazendo aí um resultado bem satisfatório, tá? Mas teve todo esse trabalho que eu não esperava, eu não estava contando com isso na produção da coleção e acabou dando uma atrasada um pouco aí, mas espero que através desse vídeo salve aí as pessoas que talvez também estavam nessa expectativa de trabalhar com material sem precisar fazer esses acabamentos, né, que acabam exigindo mais tempo. Mas isso aconteceu exclusivamente na cor preta. Na cor marrom, eu acredito que não vai acontecer porque ele tem um acabamento mais leve, né? Não é um acabamento tão intenso quanto a cor preta, o que acaba até sendo comum em outros couros, né? Eu já utilizei outros materiais na cor preta, até mesmo o bávaro, que eu já comentei no review anterior, mas vale a pena ser considerado aí, né? É um ponto bem plausível aí de trazer. E o que eu queria trazer aí de pontos positivos é justamente essa característica, né, de um bom couro de curtimento ao vegetal. Então ele tem um brunimento, né, o processo de brunimento com ele é um processo bem satisfatório, né? Ele é um couro bem amanteigado, assim, desde o corte, né, você já nota que ele tem um corte mais suave, um corte mais amanteigado, até mesmo nas técnicas de acabamento, não só o brunimento em si, mas a escovação, a queima, ele revela assim um brilho com uma facilidade bem interessante, tá? Assim como a maioria dos couros pretos, é necessário fazer um tingimento nas bordas ali, se você quiser um acabamento com uma cor mais fechada, né? Porque ele acaba ficando um pouquinho acinzentado, mas na flor e no carnal, ele já tem um tingimento, né? Um fechamento na cor preta ali, bem interessante.
Na cor natural, claro, sempre importante tomar bastante cuidado para não manchar, porque ele adere bastante a tintas, a insumos de forma geral, né? Então os acabamentos, bálsamo, cola, tudo que, né, possa aderir ao couro ali, ele absorve com muita facilidade, então ele mancha com muita facilidade. Se você não fizer um acabamento, né, uma queima nele, uma selagem ali, mesmo que básica, né, como eu comentei aí, ele acaba aderindo a isso com muita facilidade, a essas sujeiras, né? Então, a partir do momento que você aplica esse acabamento, acaba reagindo muito rápido, né? Ele tem uma reatividade bem interessante, com um processo de escovação ali bem breve, você já consegue observar alguns resultados assim de mudança de tonalidade, no próprio brilho, né? Mas ele revela assim uma característica bem própria do couro de curtimento ao vegetal, que eu acho lindo. Para quem gosta, né, desse aspecto orgânico do couro, ele é muito bonito. Infelizmente eu não vou conseguir trazer para esse vídeo, né, até porque eu tenho utilizado ele há uns 3, 4 meses, esse couro aqui no ateliê, mas eu queria muito apresentar para vocês o aspecto de envelhecimento desse couro. Tá? Nas bolsas Tani, a gente trouxe uma cortesia, uma política aí para quem adquirir essa bolsa, que é a primeira hidratação gratuita. Então eu espero que através dessas bolsas que retornarem, né, para o ateliê para fazer essa hidratação, a gente consiga acompanhar esse envelhecimento e, na medida do possível, se vocês trouxerem um bom engajamento para esse vídeo, aí, um bom interesse para isso, eu acabo compartilhando com vocês, né, esse processo. Sempre que eu fizer uma manutenção, sempre que eu fizer uma hidratação ali nas bolsas que retornarem, eu posso compartilhar aqui e comentar sobre isso. Mas eu estou na expectativa que seja um bom envelhecimento. Eu tenho utilizado, né, a bolsa desde que eu fiz a 00 e eu notei que já no início, aquela propriedade que eu mencionei, né, de ter um bom caimento, de ter um toque até certo ponto mais macio, já tornou o artigo bem mais amigável assim para o uso, sabe? Eu notei que ele acabou aderindo bastante à forma de uso, né? A própria alça ficou mais confortável com o tempo, a própria articulação da aba ali, ao abrir, ao fechar, ela ficou mais condizente com o meu estilo de uso, né? O formato da bolsa se adequou bastante ao corpo, ela acabou ficando bem confortável de utilizar. Então, eu acho que nesse aspecto, né, da próprio toque, da maciez do couro com o tempo de uso, vai ser bem legal, vai ser bem interessante de ir acompanhando, mas na questão mais estética, assim, eu ainda não teria um exemplo para trazer para vocês aqui, mas eu espero que brevemente, na verdade, não tão breve, né, porque são bolsas feitas para durarem aí por décadas. Então, a minha curiosidade é saber como que ela fica aí daqui 20, 30 anos de uso, né? Mas assim que eu notar algumas peças que já têm alguns aspectos mais estéticos, né? Que é aquele escurecimento, que é aquele brilho, né? Principalmente nas partes de mais atrito, a forma como ele envelhece, eu quero compartilhar aqui com vocês. Porque dependendo do agente curtente, né? No caso aqui são taninos vegetais, mas tem o mimosa, tem o quebracho, né? Dependendo desse agente curtente, ele tende a mudar essas características de formas diferentes, principalmente na questão da tonalidade. O mimosa, por exemplo, eu sei que ele envelhece mais para o alaranjado, para o amarelado, assim, né? O quebracho, por exemplo, que também é da Sculp, ele já muda a tonalidade dele para o marrom mais fechado, para o marrom mais avermelhado, assim. Então, o Gypsy ainda não vi ele envelhecendo, não vi ele tomando essas propriedades, mas eu espero que eu consiga trazer aí para vocês acompanharem também. E além de comentar sobre a característica do Gypsy e também do próprio comportamento dele na bancada, né, trabalhando diretamente nesse material, eu acho legal eu comparar aqui com o Mimosa, né, que é um couro que eu já comentei, que eu já recomendei aí para quem está buscando um couro de curtimento vegetal, um couro mais versátil. Tem o Mimosa 20-24 linhas, que é a mesma espessura que vem o Gypsy. E aí eu já até recebi essa pergunta, eu acho importante trazer aqui, que é qual a diferença entre os dois, né? Porque o próprio Mimosa você encontra nessa cor bege e o Gypsy, né, na cor natural ali, né, bem próximas as cores. Eu não notei muita diferença, na verdade, pelo fornecedor diz que ele é tingido, né, mas eu não consegui notar muita diferença entre um e o outro esteticamente.
mas estruturalmente eles têm uma diferença bem expressiva. Então o mimosa, ele é muito mais estruturado, ele é um couro bem cartonado, assim, você vai notar que até em questão de corte, em questão do manuseio de forma geral desse material, é um couro assim que ele tem uma diferença bem expressiva em relação ao Gypsy, principalmente nessa questão de estrutura, tá? Além disso, eu notei que o mimosa tem um carnal mais consistente em relação ao Gypsy, então aquelas fibras, né, que eu comentei, que acabam ficando mais soltas, elas não são tão aparentes no mimosa. Eu acredito que pela questão da divisão dele, do lixamento que recebe, enfim, eu não tenho muita informação muito técnica sobre isso, mas eu notei essa diferença assim com o uso, né, com a prática na bancada. E claro, a questão da cor, né, o Gypsy tem 3 variações de cores ali, tem o bege, o preto e o marrom, no caso o mimosa só tem o natural, ou é comparado ali com o bege, né, então não tem essa variação de cores também. E é importante reforçar que eu estou falando do mimosa normal, o mimosa natural, né, porque no site deles você também encontra o mimosa batido, que é o mimosa que tem aquela textura, né? Ele passa por um processo mecânico de batimento que quebra a sua flor, tornando esse couro mais macio, e aí ele fica bem mais macio que o Gypsy, e também revela uma textura de couro batido, né? O que é bem específico desse tipo de material, uma textura bem natural, que inclusive é bem interessante. Eu já vi ele, nunca utilizei, eu gostaria muito de utilizar para comentar sobre as diferenças e características desse tipo de material, principalmente no uso na bancada, né? E assim, esse vídeo não tem o intuito de falar se ele é um couro bom, um couro ruim. Eu cansei de falar isso tanto aqui nos vídeos quanto nos workshops, no curso, né? Não existe couro ruim, existe o couro específico para o que você quer trabalhar. Então esse vídeo não é, né, para trazer aí bater esse martelo aí, porque eu queria compartilhar mais a minha experiência, os aspectos que eu observei nesse material e também trazer aí o que eu gostaria de ter sabido antes de adquirir e antes de investir nesse material, para que eu pudesse aplicar com mais eficiência, com mais assertividade esse material nos artigos que eu quero confeccionar. Mas, de forma geral, é um couro que eu recomendo, eu acho que vale muito a pena o investimento para quem busca essas características e essas propriedades em um material que é nobre, que tem certificação, né, uma padronização de produção, tem uma rastreabilidade, tem todo um conceito por trás que não envolve somente a estética e a funcionalidade dele na bancada. É um couro que vai entregar bastante qualidade. Então ele é realmente um couro com um custo assim bem considerável, né, para quem, principalmente para a gente que trabalha no artesanato e busca couros mais versáteis que vão atender a maioria dos casos. O Gypsy ele é mais específico. Então você precisa ter um material ali que ele vai ter uma certa limitação de uso, né? Então você vai investir em um material que vai ser aplicado em um artigo específico, em um caso específico, mas para quem está dando esse passo de conhecer outros materiais, conhecer principalmente, né, no que é relacionado a outras espessuras, é um couro que eu recomendo, assim, é um dos diferenciais de material que realmente vão agregar bastante, não só, né, para o seu conhecimento, para o que você quer aplicar, para o que você quer estudar, mas também para os resultados que você consegue alcançar e também expandir, né, as possibilidades aí de uso. Então, se você não quer aplicar como eu apliquei na bolsa como um todo, né, utilizando apenas ele nesse artigo, você pode utilizar em alças, especificamente para alças, ou, né, ter uma pele ali só para você tirar alças, tiras, os cintos mais finos, né, cintos mais leves. Então, ele pode ser aí uma possibilidade que vai agregar bastante aí no seu repertório de materiais. E se você quer saber mais alguma coisa específica sobre esse couro, deixa aqui nos comentários, sempre que possível eu dedico um tempo ali para estar respondendo, né? Nem sempre eu consigo responder tudo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, mas sempre que possível eu separo um tempo ali. E se você pretende adquirir esse material, quer conhecer mais sobre ele, vai deixando aqui nos comentários que eu busco trazer aí na medida do possível esses conteúdos aqui, tá? E claro, se você já usou o Gypsy e quer compartilhar com a gente também a sua experiência, o que achou, se ele te atendeu, se não atendeu, claro, traga os motivos, tente estruturar mais a sua opinião para que a gente conheça mais sobre esse material em diferentes contextos de uso, será muito bem-vindo. Então deixa aqui nos comentários, né? Compartilha aí com a gente a sua experiência, que será
muito bem-vinda. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Gipsy, tá? Para vocês entrarem lá no site da Scoop, conhecer os aspectos desse material, o que eles dizem sobre eles, né? A descrição ali, ver com mais detalhes, o preço atualizado, né? Quando você estiver vendo. E também tirar possíveis dúvidas e também conhecer os materiais, as alternativas que a Scoop oferece, que são dedicadas ao artesanato. Então são várias opções aí que com certeza podem te atender, né, em diferentes contextos de aplicação aí. Vou deixar aqui na descrição, clica ali, visita o site deles, conhece, se precisar tirar algumas dúvidas, tirem diretamente com eles ali, porque é um material que eu tenho certeza que vocês vão ver um diferencial, não só em questão de qualidade, mas também em questão de aspecto técnico mesmo, né, do que você pode aplicar e expandir aí no seu repertório, tá? Então dá uma olhada, visita ali, que com certeza você vai achar bastante coisa de qualidade por lá. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem assistiu até aqui, para quem curtiu esse conteúdo também e vem contribuindo aí, dando seu feedback. É sempre muito bem-vindo, né, quando vocês participam também, porque eu quero trazer mais conteúdos para cá, mas eu quero que sejam conteúdos que também façam parte aí do que vocês querem consumir, no sentido de tanto aprender o artesanato em couro, também conhecer mais dos processos da Pinalha aqui. Então toda contribuição é bem-vinda, já deixa aquele like, comentário, compartilha lá no grupo lá de artesãos que você participa também, porque esse vídeo aqui precisa chegar até mais pessoas para conseguir ajudar aí quem está nesse momento de investir em matéria-prima, que eu sei bem como é complicado, é desafiador. E não esquece também de trazer aí uma sugestão de conteúdo, não só de review de couro, mas também de ferramentas, de insumos, se você tiver alguma curiosidade aqui sobre o processo aqui da Pinalha, as ferramentas que a gente utiliza, eu fico à disposição aí para compartilhar com vocês e contribuir, fomentar o nosso artesanato em couro. É isso, pessoal, até o próximo vídeo e até mais.